no que dele, por ele, para ele são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que me ouve, que está aí do outro lado, assistindo essa programação da Star News, canal 23, que nós estamos fazendo hoje mais uma gravação, e até o dia 25, dia em que nós comemoramos o Natal, nós faremos esta programação de hoje e também uma outra no dia 22. E o que é que nós queremos passar para você? Que hoje nós estaremos vendo a respeito de uma palavra profética anunciando o que Jesus, o Cristo, viria fazer por nós nesta terra. Eu vou trazer uma palavra profética do livro de Isaías, capítulo 53. Mas no dia 22, nós estaremos vendo a respeito do cumprimento desta palavra profética e também sobre o nascimento de Cristo. Eu quero que você acompanhe comigo estas duas programações, porque é tão importante nós sabermos o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz a respeito de Jesus. Então, fique conosco nesta programação, não se desvie, não deixe a tua atenção, né, se perder, para que nós possamos juntos, aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Isaías, capítulo. Primeiramente, eu quero ler 2 versículos do capítulo 52, o versículo 13 e 14. E depois eu entrarei, então, no capítulo 53 de Isaías. Diz assim a palavra do Senhor. O tema aqui no capítulo 52, destes versículos que eu estarei lendo, fala sobre o sofrimento e a glória do Messias. O Messias, o esperado, aquele que haveria de vir, né? Então, nós vamos ler 2 versículos que se referem a tantos anos atrás, antes do nascimento de Cristo, mas já se referem a Cristo, o Messias, o esperado, aquele que viria para salvar, libertar e trazer uma palavra de vida para todo o povo, né? Que neste mês de dezembro, mês que nós comemoramos o nascimento de Cristo, né? Mesmo sabendo que Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, mas há essa data marcada quando os cristãos comemoram o nascimento de Jesus. O importante é que você entenda que havia um plano, ele nasceu como homem, ele veio para te salvar, isso é o mais importante. Se é dia 25 ou não, não importa. Importa que ele nasceu e que nós nos alegremos com o nascimento de Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus: vede, o meu servo procederá com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime, exatamente como muitos pasmaram à vista dele, o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Então aqui está dizendo que o Messias viria e que em um determinado momento da sua vida, do seu plano, do plano de Deus para nos salvar, ele estaria como que desfigurado.
né, por causa do sofrimento, por causa da dor que ele iria passar, pela perseguição, pelo cumprimento de tudo aquilo que já estava previsto aqui, né, no livro de Isaías e em outros livros também bíblicos, proféticos, mas aqui a gente percebe claramente, né, apesar de Isaías, direcionado por Deus, dizer que o servo do Senhor, o Messias, ele teria prudência, ele seria engrandecido, elevado, sublime, mas ele diz assim, o sofrimento vai trazer a ele um parecer desfigurado, né? Ele vai sofrer tanto que a sua imagem, a sua vida física vai ser comprometida por causa do sofrimento. Então é isso que nós devemos entender. E Jesus, mesmo sabendo que passaria por esta dor, que passaria o momento da sua vida antes da crucificação, um momento de dor, de sofrimento, ele acreditava naquilo que o Pai prometera, que era a ressurreição ao terceiro dia, a vida de Deus nele, a vida, a vitória sobre a morte. Nós vemos então que Cristo prevaleceu sobre qualquer situação, mesmo que estando desfigurado, sofrendo, momentos de dor, ele prevaleceu, ele continuou firme, ele fez com que a palavra profética de Isaías e os sonhos de Deus se realizassem, né? Então, estes 2 versículos falam exatamente desta situação. E agora eu quero ler no capítulo 53, que é mais específico, o que é que o servo de Deus, né, quais as marcas deste Messias, como ele viria, o que aconteceria, em que circunstância ele viria para este povo que aguardava um Messias forte, talvez um rei, talvez alguém que fosse poderoso, né? Alguém especial no sentido de aparência, mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. Não é isso que a palavra de Deus nos dá como palavra profética, e nós sabemos que esta palavra se cumpriu. Nós veremos isso no próximo programa. Então, o versículo 1 do capítulo 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Amados, você já ouviu essa palavra? Já leu na Bíblia esta palavra? Esta palavra se refere ao Messias, ao Cristo, né? E aqui está dizendo que a sua aparência era de humilhação. Quem olhasse para Jesus não viria a vitória, mas estaria vendo na sua frente uma aparência de humilhação e de fraqueza. E mais, Isaías acrescenta ainda que quando alguém olhava para ele, naqueles momentos de sofrimento, nos momentos de dor, nenhuma beleza eles viam em Cristo para que eles pudessem desejá-lo como filho de Deus. Não havia uma marca de realeza em Cristo, né? Havia humilhação, havia a aparência de fraqueza, havia sofrimento, havia este momento de se apresentar desfigurado pelo sofrimento, pelos ataques dos inimigos que o queriam morto, né? O povo que escolheu a sua morte. E nós vemos então Isaías dizendo: olha, ele não era tão bonito para que nós o desejássemos.
Ele não tinha essa aparência, a aparência de um rei, de uma realeza, de vestes de rei. Ele foi simples, ele se apresentou em todos os momentos, com humildade, com humilhação, foi humilhado até a morte, sofreu durante todo o tempo. Ele era um servo sofredor. Nós vemos aqui que o sofrimento foi uma das marcas do Messias. Perdão. E nós hoje, muitas vezes, quando sofremos, não queremos aceitar o sofrimento na nossa vida. Ainda ontem, pregando sobre uma palavra na nossa igreja, em nosso ministério, eu falava a respeito do crer e do padecer. Muitas vezes andam juntos o crer e o padecer, né? Porque Jesus creu de uma forma total na palavra de Deus, do Pai, do Criador, dos planos dele. Ele veio, mas ele padeceu. E muitas vezes nós também, por crermos, nós padecemos a humilhação na família, a perseguição dos amigos. Muitas vezes vamos sofrer. Quando cremos, padecemos muitas vezes. E aqui então nós apresentamos o servo de Deus, o sofredor. Mas vamos em frente. O versículo 3 diz que ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, homem de dores, experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Amados, isso aqui foi dito, não sei quantos anos antes do nascimento de Cristo. Muitos anos, mais de 600 anos antes de Cristo. Essa palavra profética dizia situações de detalhes. Detalhes do que aconteceria. Olha só, desprezo, indignidade, dores, sofrimento, a experiência do sofrimento, o desprezo e mais. Finaliza este versículo, Isaías, dizendo: não fizemos dele caso algum, né? Não demos importância para quem ele era. Ele se dizia filho de Deus, ele anunciava um reino, o reino de Deus, dizia que viera para cumprir o plano deste Deus, Criador, o Pai, dizia que ele e o Pai eram um só Deus, o Filho é Deus, mas a palavra de Deus diz que nós, ou o povo naquele momento, não fez caso algum da palavra e da circunstância que Cristo apresentou naqueles momentos, né, antes da sua morte. Eles o desprezaram, eles o humilharam, eles fizeram com que ele tivesse dor e não fizeram dele nenhuma importância, não deram importância. E hoje nós vivemos também num período em que muitas vezes nós anunciamos o Evangelho, nós falamos da palavra do Senhor para todo aquele que deve crer e aceitá-lo como Senhor, Salvador da sua vida, mas muitos rejeitam essa palavra, desprezam esta palavra. Será que nós não estamos muitas vezes novamente desprezando o Filho de Deus? Agora não mais como homem, mas como Deus. Não mais como o servo ferido, o servo rejeitado, humilhado, né?
cheio de fraquezas por causa das dores físicas, por causa da fome, por causa da sede. Não, não era essa mais, não é essa mais hoje a imagem de Jesus. Hoje nós podemos entender que ele venceu a morte, que ele está sentado à direita de Deus Pai, que ele é Deus, que ele faz parte da Trindade, que ele tem um plano para nós, que ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado. Mas mesmo assim, muitos não estão fazendo caso algum, não estão valorizando, não estão aceitando, não estão recebendo Jesus como a única fonte de salvação e de vida. Bom, nós vamos dar continuidade e ver mais. Já vimos 2 pontos para a marca do Messias. Ele era um servo sofredor, humilhado, e ele era um servo ferido. E aí no versículo 4 até o 6 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E aqui nós vemos a marca de um servo do Messias, completamente enfermo. Isso vem aumentar ainda mais a questão do sofrimento dele por causa das feridas, das enfermidades, né? Um homem inocente no lugar do culpado, que é o ser humano, e ali sofrendo, né? Humilhado, triste pela posição do ser humano, mas ele estava ali enfrentando. Se enfermou, aqui diz que ele tomou sobre si, ele recebeu sobre a sua vida todas as nossas enfermidades. Estávamos destinados à morte, estávamos destinados a não sermos jamais curados no nosso espírito. O pecado nos separava de Deus. Não tinha como sermos resgatados, justificados, a não ser pelo sangue de Cristo. E nós vemos aqui então o servo ferido, né? Tudo aquilo que talvez fosse para eu sofrer, para você sofrer, para o ser humano sofrer, Jesus sofreu naquela cruz, naqueles momentos de aflição, de dor, e se tornou enfermo. E as nossas dores, diz o texto, ele levou sobre si. Contudo, nós o consideramos aflito, ferido de Deus, oprimido, por causa da minha transgressão, por causa do meu pecado, do teu pecado, por causa de tudo aquilo que praticamos. Se nós não nos arrependemos, nós não temos como sair dessa situação de separação de Deus. Então, o momento vamos lutar pela nossa salvação, lute pela sua fé, lute pela sua salvação, lute pela sua vida com Deus, creia na palavra do Senhor, receba Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, né? Mesmo que você tenha dificuldades, mesmo que venha, talvez por causa disso, aflições, mas você vai ganhar a vida eterna, o amor de Deus, a cobertura do sangue de Cristo. Você vai ficar livre do pecado, né, da separação de Deus, e você vai ser reconciliado com o Senhor. E agora eu quero descer mais um pouquinho neste capítulo, no capítulo 53, que nós estamos vendo, no versículo 7, que diz assim: ele foi oprimido
e humilhado, mas não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Nós vemos aqui, né, o servo agora calado. Nós vimos o servo humilhado, desfigurado, vimos o servo enfermo. O Messias teria essas características. E agora, diante da opressão, diante da humilhação, nós vemos o servo de Deus, o Filho de Deus, quer dizer, o Messias se calando diante de tanta afronta. Né? Nós vemos aqui a humildade, vemos Jesus como o cordeiro que foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Era como se víssemos a ovelhinha antes da sua morte, aqueles que iriam matá-la, e nós olhássemos para aquela ovelhinha e ela está calada, né? E Jesus é comparado a esta ovelha, a ovelha muda que os seus tosqueadores iriam matar. Perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, ele não disse coisa alguma, ele ficou calado, aguardando o cumprimento, pensando com a sua mente completamente voltada para o Pai, sabendo o momento que iria passar, viver, sabendo que ele não poderia fugir daquele momento. Quando ele diz para o Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele estava ali dizendo: se esse momento não for necessário, passa de mim. Mas se é a tua vontade, eu estou pronto, estou preparado para morrer, para sofrer, para enfrentar, para lutar até o fim pela vida do ser humano, pela vida da humanidade. Isto é o que nós vemos aqui neste texto profético de Isaías. Então, o versículo 8: pela opressão e pelo juízo ele foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois ele foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, foi ele atingido. Deram-lhe sepultura juntamente com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Aqui está dizendo que a morte de Cristo, né, foi juntamente com os ímpios. Nós sabemos que ele morreu crucificado entre dois salteadores, dois ladrões, e que estavam ali naquele momento de sofrimento ao lado de Cristo. Um deles reconhece o Filho de Deus, né? E naquele momento ele pede a Jesus: Jesus, lembra-te de mim no teu reino. Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus então diz: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então nós vemos Jesus entre os salteadores. Um que não reconhece o seu poder, a sua glória, a sua magnitude, o significado de estar ali do lado do Filho de Deus, do próprio Deus. Mas nós vemos então, se cumprindo essa palavra profética. Nada disso que eu estou lendo para você já tinha acontecido. Era uma palavra profética. Era um anúncio do que aconteceria. Era uma profecia de Deus revelada a Isaías e revelada ao povo. E até hoje isso nos ensina, né? Nós vemos então o servo sofredor, o servo ferido, enfermo, e o servo calado, resignado, aguardando o seu momento de ser morto, né? E depois aguardar a vida, a ressurreição, a conquista sobre a morte. E continuando, para nós irmos até o fim deste texto, diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aqui está dizendo que para o Pai agradou moê-lo, agradou ao Pai fazer Jesus ficar enfermo, porque ele sabia o resultado. Ele sabia que ele teria a vitória. Aqueles momentos passariam, eram momentos do prenúncio da vitória sobre a morte e sobre o pecado. Então a palavra de Deus, através de Isaías, diz: olha, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação, quando ele for morto, ele verá a sua posteridade, ele vai ver o seu povo, e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele ficará feliz com o que ele realizou. No versículo 11 diz: ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Vou repetir. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Exatamente o que aconteceu. Então nós cremos, eu creio, que o trabalho realizado por Jesus trouxe muita alegria ao seu coração. Aqui diz que a sua alma ficou satisfeita. A outra marca do servo, ele era um servo satisfeito com a sua obra, com aquilo que ele realizou. E eu quero perguntar para você, o que é que você tem realizado? O que é que você tem feito para anunciar a vida deste Cristo maravilhoso, né? O cumprimento desta palavra profética. Você tem falado sobre isso com seus irmãos? Tem falado sobre isso com os seus amigos, com a sua família, com os seus filhos, com o seu esposo? Você tem visto essa palavra profética anunciada como sendo uma palavra verdadeira, que se cumpriu e ainda hoje alcança a nossa vida por causa da justificação e do sangue derramado? Aqui está dizendo neste último versículo que eu li, que ele fica satisfeito, e ele é o justo, e ele justificará a muitos. Jesus é o justo, o único justo, e a palavra de Deus diz: ele justificará a muitos. Muitas pessoas serão justificadas. Nós não temos mais a conta, né, de quantas pessoas neste mundo, em toda a humanidade, nações, tribos, línguas, já aceitaram a Cristo como Senhor das suas vidas. Nós não temos mais o controle, não tem como sabermos. Mas a palavra do Senhor diz que são muitos. Muitos, o meu servo, o justo, Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o justo, vai justificar a muitos. Ele vai justificar o pecador. Ele vai justificar o perdido. Ele vai justificar aquele que está enfermo por causa do pecado. Ele vai justificar aquele que não tinha comunhão, mas agora quer ter comunhão com o seu lar, com a sua família. Ele vai justificar o ladrão da cruz. Ele vai justificar todo aquele que transgride a lei, se houver arrependimento. Ele vai justificar aquele que peca consciente ou inconscientemente, mas quando descobre o pecado, se dobra diante do senhorio de Cristo. Ele vai justificar a muitos. Ele justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos. Deus estava dizendo aqui, através de Isaías,
vai ter um momento que ele vai voltar. E aí sim, vai voltar poderoso, né? Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, com os fortes ele repartirá o despojo, porque derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Ele era um servo intercessor. Ainda é. Está à direita de Deus, intercede pela minha vida, pela sua vida. Como é maravilhoso, gente, a palavra do Senhor. A palavra de Deus é tremenda e nós estamos aqui para dizer isso para você, para chamar a atenção, a sua atenção para esta palavra profética. E te convido a estar comigo no dia 22, a partir da gravação do dia 22, antes do Natal, para falarmos do cumprimento desta palavra e para falarmos sobre o nascimento, o Natal, que significa o nascimento de Cristo Jesus. E eu quero acrescentar apenas uma coisa. Lá neste período da lei, aqui no Antigo Testamento, as ovelhas morriam pelos seus pastores. O pastor pecava e quando ele estava em pecado, ele pegava uma ovelhinha e levava para o sacrifício. As ovelhas morriam pelo pastor. Mas, no Novo Testamento, no período da graça, no período de Cristo, o sumo pastor da vida morre pelas suas ovelhas. É lindo, gente. É maravilhoso, né? No Antigo Testamento, vou repetir para você gravar isso no seu coração. Na época da lei, as ovelhas morriam para salvar, eram sacrificadas para libertar o seu pastor, o líder, o povo dos seus pecados. A ovelha morria. Mas aqui na graça, no momento em que Jesus veio para cumprir o plano de Deus, ele, o sumo pastor, morreu pelas suas ovelhas. Ele morreu por mim e por você. Que coisa tremenda, que coisa linda, né? Eu quero encerrar a minha palavra dizendo para você: anuncie esta programação para alguém, divulgue esta programação para alguém e conte para ela também que ela vai ter uma sequência que nós vamos estar gravando no dia 22 de dezembro. Eu quero orar por você agora. Senhor, alcança esta família, esta vida, esta pessoa que está enferma, porque Jesus Cristo, o Messias, veio, cumpriu o plano de Deus e levou sobre aquela cruz as nossas dores, as nossas enfermidades. Cura esta vida, Senhor. Ó Deus, toma nas tuas mãos as pessoas que estão enfermas. Toma em tuas mãos as pessoas que estão com dificuldades. Toma os filhos, Senhor, de cada pessoa que me ouve agora. Abençoa a casa de cada um, o lar de cada um, o trabalho de cada um. E dá a eles, Senhor, uma esperança de vida eterna com Deus. Eu os abençoo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Receba esta bênção, em nome de Jesus. O que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas.